Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e neste vídeo eu gostaria de falar um bocadinho sobre o que tem sido o mercado do Benfica na época 25-26, que se iniciou muito recentemente, mas antes de falarmos um bocadinho sobre este tema, gostaria de vos pedir que caso gostem deste vídeo ou de outro que já tenham visto, que por favor comentem, coloquem os vossos gostos. Se ainda não subscreveram, subscrevam o canal, é completamente gratuito. Partilhem com outros benfiquistas também que possam vir a gostar. Isso de facto vai-me motivar e vai-me ajudar também a trazer conteúdo cada vez de mais qualidade para vos apresentar sobre o nosso glorioso. E antes de mais, queria fazer-vos esse pedido e agradecer. Mas voltando então aqui ao tema, o título que eu coloquei aqui neste vídeo é de facto Mercado do Benfica 25-26, demasiados tiros ao lado, e penso que estamos de acordo, que tem sido de facto um mercado com muitos falhanços. Não sei se é a palavra certa, mas de facto é a palavra que me ocorre quando eu vejo que são tantos os jogadores e de facto muita qualidade que nos deixam água na boca, mas que depois acabam por não vir. Se calhar estão, penso eu, os dirigentes estão a pôr ali a fasquia muito alta e depois acaba por não vir ninguém, ou quando vier, se calhar já, ou já é tarde demais, ou já não tem a qualidade que precisamos. Mas eu gostaria de começar aqui primeiro pelos jogadores que saíram. Os principais, saíram muitos jogadores do Benfica. Aqueles que eu identifiquei como os mais importantes foram o Di Maria, que fez na época passada 19 golos e 9 assistências. O Cockchu, 12 golos e 11 assistências. Foi a melhor época dele, de sempre. Carreras, fez 4 golos e 5 assistências. Defesa esquerda, de facto é um defesa, mas além de toda a importância que ele teve e qualidade a defender e a iniciar os ataques, também fez 4 golos e 5 assistências. O Amdoni, que não jogou de facto muitos minutos, muitos jogos a sair do banco, no final da época também lesionou-se, mas mesmo assim conseguiu marcar 9 golos e 2 assistências. Entre estes 4 jogadores, 3 titulares absolutos e um que nem sequer era titular, o Benfica aqui perdeu 44 golos e 27 assistências. 44 golos e 27 assistências. Isto dá, vai ter que você ter 71, se não me engano, se não estou a fazer mal as contas, 71 participações diretas em gols. 71. Por outro lado, quem é que entrou? Pelo menos até o momento, Dedic, defesa de direito, está de facto a agradar muito e que na época passada fez 7 assistências. O Obrador só viu um jogo dele na equipa B e nesse caso viu o jogo todo e fez uma excelente exibição, mas o ano passado também fez uma assistência, não marcou gols também. Barreira é cheia, jogador para jogar ali na posição 6 de trinco, um gol e duas assistências. O Rios veio do Palmeiras, o jogador mais caro da história do Benfica, penso eu, foi os 27 milhões, 4 gols e 4 assistências. E o Ivanovic, aqui sim, 20 gols e 5 assistências. Atenção que Dedic, Obrador, Parreira Cheia, Rios, não são de facto jogadores que tenham que marcar muitos gols ou 4 assistências, mas o que eu quero aqui explicar ou mostrar é que saíram de facto muitos jogadores, ou vários jogadores importantíssimos para a manobra atacante do Benfica, e o Benfica aqui, estes reforços, sem falarmos do Ivanovic, são tudo reforços não para a manobra atacante, mas são reforços com características eminentemente defensivas, sem criatividade, diria eu. Portanto, hum, e no total, entre gols e assistências, temos 25 gols e 19 assistências. Portanto, se formos a ver, temos menos 19 golos e temos menos 8 assistências. Se somarmos tudo, portanto, aqui era 71 participações diretas, 71 e aqui 44. Portanto, é de 71 para 44. É muita diferença, de facto, entre os jogadores que saíram e os jogadores que entraram. E, sejamos sinceros, jogadores com características eminentemente ofensivas que entraram, temos o Ivanovic e voltou o Henrique Araújo. Todos os outros jogadores são jogadores ou com características eminentemente defensivas ou com características de equilíbrio, como é o caso do Rios ou até mesmo do Barrenechea. Só o Ivanovic, com estes 20 golos e um grande potencial,
é que de facto é um jogador atacante, puramente atacante. E aqui os jogadores de facto que hum, falharam, podemos dizer assim. Os jogadores que falharam, o Benfica falhou as contratações. João Félix, penso que aqui não há dúvida nenhuma que o Benfica quis mesmo o João Félix, está com um valor de mercado de 24 milhões, mas os valores iam facilmente para 30 e tal milhões por metade do passo, ou seja, muito difícil o Benfica ir buscar o João Félix e além de difícil, muito arriscado. Tiago Almada, também um excelente jogador, acabou por ir para o Atlético de Madrid, mais uma vez o Benfica quis chegar a um patamar que não tinha efetivamente condições para isso. Moçado, o Feyenoord, aqui está com um valor de mercado de 13 milhões, mas o Feyenoord perde 20 e tal milhões. Também nunca houve um desmentido que o Benfica não quisesse este jogador, antes pelo contrário. A Amora também já vem há semanas e semanas. Só aqui vê-se pelo o valor do mercado, o valor que nos diz o Transfer Market ou o 00, 34 milhões por este jogador. 34 milhões. Também muito difícil de buscar. Depois, mais abaixo, temos aqui o Dybala, que tem um valor de mercado de 8,5 milhões, mas que a nível de ordenado também é completamente incomportável para o Benfica. Eu não sei se o Benfica tentou ou não. Ou seja, este Dybala e o Dias no Real Madrid também tem um valor exorbitante de mercado de 44 milhões e o ordenado também deve ser qualquer coisa muito acima do que o Benfica pode. Estes jogadores, tenho algumas dúvidas se o Benfica esteve mesmo interessado nele ou se houve aí alguém a plantar a informação na comunicação social. Mas são jogadores que, quer pelo valor de mercado, quer pelo valor do próprio ordenado, do próprio vencimento bem acima do teto do Benfica, a probabilidade de virem para o Benfica era de facto ínfima. Ou seja, perdeu-se tempo a tentar negociar estes jogadores quando não veio nenhum. Quando não veio nenhum e em jogos numa altura em que, por exemplo, o Fenerbahçe está a conseguir agora, mesmo entre estes dois jogos com o Benfica, está a buscar jogadores. E o Benfica, não, o Benfica, toda a gente via que o Benfica precisava de um extremo, toda a gente via que o Benfica precisava de um médio, do médio ofensivo, e quiseram, não sei se foi por motivos eleitoralistas, se calhar foi, quiseram ir buscar aqui uma estrela e não estão de facto a conseguir. A verdade é essa. Portanto, Félix não, Tiago Almada não, Musa não, Amora não. Não estamos a pôr aqui a qualidade dos jogadores. Os, os, os números destes jogadores são de facto fantásticos. Estamos a pôr aqui a probabilidade de conseguirmos ir buscar o jogador destes é ínfima, é quase nula e perdeu-se de facto, desgastou-se e perdeu-se de facto muito tempo. E agora a questão que se coloca é: hum, será que vamos outra vez buscar alguém do Paris Saint-Germain para vir aqui recuperar de alguma lesão? Uh, Já começa a faltar muito poucos dias para o fim do mercado. E eu coloco esta questão: será que houve mesmo bom planeamento? Até o facto de no Mundial de Clubes jogou, já sabia que o Carreras ia sair, jogou o Carreras, já sabia que o Di Maria ia sair, jogou o Di Maria. O próprio Cockchu, não sei, será que foi só aquela discussão que vai agora discutiram com o treinador, vai-se embora? Eu não sei, parece que houve de facto uma grande falta de planeamento. E esta questão que eu coloco teria sido muito mais prudente apostar logo num jogador que tivéssemos capacidade de ir buscar, hum, tivesse qualidade para o Benfica, mas que a probabilidade de conseguirmos ser bem-sucedidos numa negociação hum, fosse grande, essa probabilidade. Às vezes até podia falhar, mas que a probabilidade fosse grande, porque se não fosse um era outro, quer dizer, não houve esse planeamento. Houve esta situação de querer ir buscar uma estrela, e isto é verdade, e isso eu penso que tem a ver também com o facto de ir haver eleições em outubro. Vamos ver agora como é que vai ser. Aqui eu podia estar muito mais forte na luta agora pela ida à fase Liga da Champions. Se não formos se porventura tivermos azar de sermos eliminados pelo Fenerbahçe, não vamos à Champions e não vamos buscar nenhum jogador. É o que me parece, porque depois, a nível financeiro, começa a ser de facto muito, muito complicado. Pronto, eu peço desculpa estar a ser tão crítico, mas é de facto o que sinto. É o que sinto e sinto que noutros clubes, nomeadamente no Porto e até no Sporting, não tem havido estas novelas. Mas sempre o Benfica, sempre com quem comanda o Benfica, mas da mesma maneira que elogiamos quando as coisas correm mal,
também criticamos quando as coisas. hum, Perdão, da mesma maneira que elogiamos quando as coisas correm bem, eh, também podemos criticar quando as coisas correm mal. E cá estarei se as coisas, de facto, o campeonato correr bem, cá estarei para dar o meu braço a torcer. Então, um abraço a todos, e não se esqueçam, subscrever, comentar, criticar, sugerir. Bom fim de semana. Já é sexta-feira, no dia em que vou gravar este vídeo. Um bom fim de semana para todos. Obrigado.